O Corredor Metropolitano está no ar, nesse episódio, uma edição especial do Corredor Metropolitano. A primeira gravação desse formato que a gente pretende fazer, né? Várias vezes aí durante o ano. E estou aqui com o meu parceiro Ricardo Evangelista, eu chamo de Rick, né? Já me acostumei a chamar de Rick já. Pra mim ficou Rick. Pra mim poderia ser o seu pseudônimo artístico, né? Mas ele prefere o Ricardo Evangelista, então tá bom. É que fica marcado, né? Quando fala evangelista, o pessoal, não, mas peraí. É verdade, né? Dá uma cara messiânica, assim. Isso. Bem, e no programa de hoje a gente resolveu abordar dois assuntos que a gente acha que tem relação, né? A gente quer falar um pouco, acho que foi em função também um pouco da pergunta que a gente recebeu no chat, no último programa, né, do último episódio, que teve um convidado aqui, a gente foi instado, questionado sobre os nossos posicionamentos, né? Isso. Tanto sobre o tema, mas como também a nossa visão política, né? E aí a gente combinou de fazer um programa sobre a direita e a Hortolândia, né? Isso. Ou o senhor da Hortolândia é de direita, na sua maioria. Sim. E juntando isso com o tema da anistia, né? Porque é um assunto que mexe bastante com esse público, né? Com esse nicho de público, né? Sim. E então, iniciando, a gente quer falar um pouco aí sobre uma novidade, né? A primeira novidade, que é sobre o QR Code. Você quer falar sobre o QR Code? Bom, meus amigos, é o seguinte, nós estamos iniciando o projeto aqui, né? E quem quiser contribuir, né, ajudar a gente a dar seguimento aqui no projeto, vai aparecer um QR Code aqui, você colabora com o Pix, qualquer quantia já vai ajudar a gente aqui nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, maravilha? Ok, e não tem taxação, tá? Fica tranquilo. É isso daí. Também queria lembrar aí que dos nossos patrocinadores, né? Sempre, começando o programa com eles estão passando sempre aqui na tela. E você que tiver interesse também em anunciar aqui no Corredor Metropolitano, qual o passo a passo aí, Rick? Bom, é só entrar em contato com a gente aqui, você vai entrar em contato com a MTA Studios, que é onde nós produzimos aqui o podcast, e o telefone aí, o WhatsApp, vai estar passando no rodapé aqui do vídeo, então é só entrar em contato aqui, que a gente já vai estar negociando, vendo uns valores interessantes para você ajudar a gente a tocar em frente aqui o nosso projeto. Maravilha. Eu queria primeiro falar do Leandro Chaveiro, que é um parceiro nosso, conhecido do Rick aí, conhecido meu também. O Leandro, que tem 2 lojas agora, ele acabou de estrear no mês passado uma segunda loja. Tudo que você precisar de chaves codificadas, é com o Leandro Chaveiro, ele que já tem uma credibilidade aí e uma fidelização de clientes, está há muito tempo no mercado, há décadas, né? Então, Leandro Chaveiro. Sim, e ó, eu vou falar uma história. Foi eu, o Leandro Chaveiro e mais um outro amigo nosso, Washington. Nós começamos, que maneira? Nós fizemos uns panfletos, né? Eu fiz na minha casa aquele silk screen, né? E nós colocamos o anúncio e saímos entregando pela cidade inteira, né? E hoje ele está aí no mercado desde aquela época, 2010, mais ou menos aí. Bom, e temos aqui também a Armários Glass. Você que está cansado daqueles móveis planejados, confeccionados com MDF, que acabam apodrecendo ou estufando por conta da umidade. Então nós temos essa novidade, que são os armários planejados, confeccionados todo em vidro e alumínio. Então chega de móveis que apodrecem, que não resistem à umidade. O contato vai estar passando aqui também na nossa tela, então só entrar em contato que estaremos à disposição para lhe atender. Certo. E o MTA Studio também, né? Isso. MTA Studio aí está disponível para você que quiser gravar algum podcast, um curso, uma aula ou mais de uma aula, né? O Rick está investindo aqui no estúdio já há mais de 2 anos. Cada vez ele está com uma novidade aí, técnica, tecnológica também. Inclusive, agora o programa ele consegue gravar aí sem estar lá na mesa, né? Isso, através do Stream Deck. Eu acho que a evolução tem que ser constante, né? E aqui nós já temos, na verdade, vamos colocar, são 2, 3, 4 produtos aqui no MTA Studios, né? Então, assim, quem tiver interesse, é só entrar em contato. O WhatsApp é esse que está passando no rodapé aí, e a gente está aqui à disposição para fazer o seu projeto alavancar aí, o seu sonho sair do papel.
Beleza? Maravilha. Vamos lá, então. Nas últimas eleições de Hortolândia, a gente viu alguns personagens, alguns já conhecidos, né? E personagens novos, né? A gente viu, por exemplo, a Aline Nunes, que era uma candidata nova. Ela é uma candidata que se colocava como da Deus, família, essa coisa toda, né? Que já virou praxe. E a gente teve, por exemplo, o Dr. Jorge, que ele teve um alinhamento com o bolsonarismo. Inclusive, ele tinha uma foto e vídeo com o Eduardo Bolsonaro, em que ele dizia assim: essa é a verdadeira direita de Hortolândia. Então a gente vê um alinhamento maior para algo mais polarizado, né? Eu tô vendo isso, né? Nas últimas eleições, deixou claro. E também algumas atuações mais recentes, né? Inclusive, o nosso entrevistado aqui, eu pensei que era tudo um movimento só, com aquela questão do IPTU abusivo, mas tem um outro movimento, que se intitula como a direita de Hortolândia. Isso. E eles fizeram um protesto diferentemente do grupo que está alinhado com o nosso último convidado, em vez de ser no Paço. E o que mais chamou a atenção, que saiu até na imprensa, foi no estacionamento da van. Né? Eu achei curioso isso também, né? Como é que você tem visto, assim, podemos dizer que as pessoas se surpreendem hoje, né, quando se fala, pobre de direita, né, que esse também foi um bordão meio que de ironia e meio de depreciação de muito militante de esquerda de internet, né, principalmente no período aí pós 2018 e continua, né, até com um certo desprezo. Assim como eu fico me perguntando assim, e desde quando o pobre é pobre de esquerda, né? Eu sempre me perguntei quando tinha esse deboche, né? E a gente vê que... A gente pode dizer, Henrique, que a nossa cidade é uma cidade mais conservadora? O que você acha? Sim, nossa cidade ela é mais conservadora. Na verdade, como que eu vejo essa situação? Eu acredito que o jovem ele tem aquele espírito de mudança e sempre para melhor. Ele quer contribuir para algo melhor. Mas daí vai passando o tempo, não que isso deixe de existir. Mas eu acredito que a grande maioria tem a transição da esquerda para a direita, mas mais necessariamente da esquerda para o centro, pendendo para a direita. Isso por quê? Porque quanto mais nós envelhecemos, mais nos tornamos conservadores, né? Bom, se isso aqui está dando certo, por que eu vou mexer? E também a questão de experiência, né? Então, isso se prova também com a idade. A população ela está mais velha. Consequentemente, ser conservador é um caminho natural das coisas, né? Então, sim, eu acredito que Hortolândia, sim, hoje é mais conservador do que antigamente. Tem até um fato curioso, viu? Eu falei com o assessor dessa candidata, né? E ele se recusou a vir no programa porque ele achava que eu era petista, né? No HortoCast, assim, esquerdista, como eles falam, né? Eu achei curioso a justificativa, né? E também, o que eu vejo assim, tem um oportunismo também, tem políticos que sempre foram de direita, né? E no caso aí você tá aqui o Dr. Jorge, né? Esse alinhamento foi um alinhamento que muita gente fez depois, né? Do Bolsonaro. Deputados, prefeitos, vereadores, isso foi uma tendência no Brasil. E a nossa cidade não podia passar em branco nessa questão. Mas essa coisa de se alinhar para aquilo que realmente tinha um crescimento que virou um fenômeno, né? Você vê dessa forma também, Henrique? Sim, sim. Eu vejo dessa forma. Por quê, cara? A gente vê certos movimentos que são feitos que, cara, não são naturais. Não? É simplesmente, olha, já que estamos polarizados, entendeu? E a última eleição para presidente deixou claro que, teoricamente, é 50-50. Para que eu vou ficar do outro lado, certo? Se eu posso pegar uma fatia maior aqui. Para que eu vou dividir o bolo com o outro se desse lado aqui eu consigo ter uma fatia maior, né? Então, assim, existe a direita representada pelo Bolsonaro, só que nas cidades não existe esse representante. Vamos colocar, a Hortolândia tinha quem? Tinha o Perugini, né? Perugini representando a esquerda e a direita.
Não tinha. Então, com certeza alguém quer se levantar e falar, não, eu sou o Bolsonaro de Hortolândia, eu represento a direita de Hortolândia. Exatamente, o bolsonarismo de Hortolândia. Certo. Eu acho curioso essa análise que a gente está fazendo, porque é o seguinte, o prefeito, ele estava no Partido dos Trabalhadores, né? Se eu não me engano, ele foi pro PDT, junto com o Perugini, né? Depois da morte do prefeito, do ex-prefeito, ele foi pro PL. Nas eleições de 2018 ele estava no PL, que é o mesmo partido do Bolsonaro, né? O Zezé, né? E agora ele está no Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas, né? E também temos o vice, né? Agora, a gente também tem essa direita, tipo assim, Kassab, né? Que eu não diria que é um centrão, mas ele é um grande articulador, foi o maior vencedor das eleições municipais de 2024 no Brasil todo, né? O partido que mais elegeu candidatos, né? E vereadores e prefeitos. Eu fico me perguntando, agora eu vou fazer a pergunta contrária, né? O que tem de esquerda em Hortolândia, né? A não ser que a pessoa vai dizer que é um partido ainda pequeno e, digamos assim, a performance nas eleições ainda é bem pífia ainda, né? Que é do PSOL, né? Que é a candidata, né? Não sei, eu não vejo assim o executivo, o governo, Zezé, como um governo de esquerda. E você tem visto mais sessões da Câmara que eu... que você tem visto ali os deputados pelos partidos que se elegeram, pelas posturas, discursos que a gente está vendo, a gente é uma cidade de direita, né? Governada por direita, não sei. Você acha que não? Olha, seguinte, a minha opinião é que Hortolândia ela nunca foi de esquerda, certo? Por mais que nós tivemos ali o Perugini, agora a esquerda moldada àquilo que é o PSOL, né, nós nunca tivemos, entendeu? Eu acho que até o PT, na sua essência, ele não é realmente de esquerda. Ele pode ser ali de centro, mas de esquerda ele não é realmente. Essa é a minha visão, né? Pra gente ver todas as políticas que foram feitas, né? Por mais que tenha a questão que falam, os projetos sociais são de essência da esquerda. Não, não é de essência da esquerda, cara. Qualquer um vai fazer. Nós vimos aí o Bolsonaro, ele fez. Então, assim, fazer uma política interessante de ser feita e ganha votos. E além de ganhar votos, prende as pessoas. Porque você pode pegar numa outra eleição aí e falar, olha, se outro entrar, vai cortar, ou vai ter isso, aquilo, como a gente sempre vê fazendo, né? Então, assim, necessariamente um governo de esquerda, realmente, Hortolândia, eu nunca vi, não. Por mais que fale, né? Por mais que fale. Não vejo dessa forma. Eu me vejo concordando contigo. Também nunca vi, assim, o Perugini como a esquerda clássica, né? Vejo como uma figura carismática, popular, né? O PT mesmo é um partido de centro-esquerda, né? Não é um partido de extrema esquerda, não é um partido radical nesse sentido, né? É um partido que negocia bastante nas suas alianças, tanto eleitorais quanto também nos seus governos, né? Realmente, cara, eu também vejo a cidade como uma cidade conservadora, na maior parte, né? E eu também nunca vi, assim, que a gente... se existe uma paranoia, um medo sendo criado, né? Nossa, precisamos... Até o assessor falou para mim assim, precisamos derrubar o PT, acabar com o PT. Eu falei assim, mas o PT aqui já tá deteriorado, né? O partido, né? O partido tem uma dívida que o ex-prefeito deixou. É um partido que teve dificuldades aí, né? Pra tá mantendo a legenda devido a essa dívida. Ainda conseguiu eleger uma vereadora, né? Então eu não vejo nenhum risco aqui de alguma paranoia dessa questão de comunismo e tal, que também é outra falácia também. Agora, eu vejo crescente cada vez mais essa tendência mais radical, né, que está ligada ao bolsonarismo, né? Isso não só na cidade, mas no Brasil também. Em meio a essa questão aí da iminência, né, do julgamento e da prisão, possível prisão aí do ex-presidente. A gente está vendo acender, assim, acirrar um pouco mais esse radicalismo, esse extremismo, né?
Aí até com mais tempo eu quero conhecer um pouco mais sobre esse movimento à direita de Hortolândia, né? Engraçado essa coisa de tomar pra si, assim, eu sou a verdadeira direita, né? Mesmo que tem lá os vereadores e o próprio prefeito e o vice, que são partidos de direita, eles não reconhecem eles como se fosse uma coisa legítima, né? Tem uma diferença aí, né? A nossa direita que ela é liberal e conservadora, que sempre esteve presente, né? E essa aqui é a favor da ruptura institucional, né? Com as instituições democráticas, né? Até na última vez que a gente teve a questão que a gente quer debater sobre anistia, que essa ruptura não só com as instituições, mas também a supressão de eleições e tudo mais, né? Ficar um ditador o resto da vida em um bom tempo. Você acha que a tendência daqui para frente não vai ser ter muitas opções? A gente vai ter mais cada vez uma direita mais extrema no espectro político da cidade? E essa direita mais moderada, ela vai acabar ficando meio, tipo assim, como uma coisinha meio fraca, frágil, que não dá pra confiar, da velha política, então vamos partir pra uma coisa mais radical? Cara, assim, eu acredito, cara, que a gente tá vivendo um ciclo, está sendo renovado, né? Assim como foi feito, como aconteceu após a ditadura, né? E assim, os movimentos de direita que tem aí hoje são novos, né? É coisa nova. Como também aconteceu na mesma época os movimentos de esquerda. E você pode perceber que surgiram vários. Basicamente quase todos os partidos se denominavam socialistas, né? E até emergir um partido que, esse aqui representa realmente, vamos falar assim, não é que não demorou, mas teve uma briga entre vários ali até, então, o PT surgir como a representação da esquerda, né? E eu acredito que com a direita também está acontecendo a mesma coisa, né? Eles estão perdidos ainda, por quê? Se você não concorda comigo, então você não é de direita, você é esquerda. Eles estão desse jeito. Sim. Né? Isso dada aos últimos 2 convidados que nós tivemos aqui. Né? Os 2 são defendem partidos de direita, movimentos de direita. Só que daí, por questões que eu não concordo com isso ou com aquilo, então esse aqui não é de direita, né? Esse aqui é de esquerda. Então, assim, tá nessa situação ainda. Eu acredito que vai surgir uma direita, um partido que vai ser mesmo representar a direita, por enquanto está sendo colocado como PL, mas eu acredito que, assim, eu não vejo o PL sendo esse partido. Se manter essa postura, não vai ser esse partido. Você acha que vai ser um partido e não uma coisa mais personalista, um personagem, uma figura? Cara, assim, eles estão tentando fazer isso com o Bolsonaro. Porque o Lula, aconteceu isso com o Lula, né? Não. Estão tentando fazer isso com o Bolsonaro. Mas eu acredito que não vai conseguir fazer com o Bolsonaro. Eu prefiro que aconteça com um partido do que com um nome, certo? Porque nós temos exemplo aí do que aconteceu com a esquerda, vamos falar assim, com o PT, aí em relação, só o Lula. A esquerda só tem o Lula, não tem mais ninguém, né? E o Lula, cara, assim, quanto tempo ele vai estar aí? Né? Então isso aí já dá brecha para outro nome forte no país, dependendo de ser esquerda ou direita. Mas até então, querendo ou não, o nome mais forte que tem é o Bolsonaro. Né? Outras lideranças vão surgindo aí, como o Tarcísio, como o Ratinho, o filho do Ratinho, Júnior, né? Ratinho Júnior, também, que está fazendo um ótimo trabalho no Paraná. Né? Mas até então é o Bolsonaro, é o que abraçaram ainda. Não? Mas eu acho que a tendência é o quê? Esse partido que emergiu como líder da direita, ele vai tomar o mesmo caminho que o PT tomou, que é se conduzindo até o centro. Porque senão não vai conseguir governar, cara. Eu acredito que
o extremismo, ele nunca vai conseguir chegar no poder, cara. Hoje não consegue mais chegar no poder. Não. Pode citar... Acho que não. Acho que não. Pode citar a questão nos Estados Unidos lá com o Trump? Sim, cara, mas eu acho que são situações bem diferentes. Bem diferentes. O Brasil, tentam comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas não é, cara. São situações diferentes. Se a gente for pensar, por exemplo, na questão racial, cara, é absurda a diferença, né? Lá nós temos 17% da população é negra e lá existe realmente uma diferença em relacionamentos. Dificilmente você vê um negro se relacionando com uma branca, a não ser os famosos, né? Agora, aqui no Brasil não existe isso, cara. No Brasil, vamos colocar aí 56% da população se declara negro, né? Então, é totalmente diferente. As brigas são diferentes, os problemas são diferentes. Então, no município eu vejo também, acho que em geral, eleições municipais, elas têm uma confluência, né? Porque existe muito, em vários casos, como é que fala? Quando juntam os partidos para fazer uma frente, né? Que foi o que foi exigido até aqui. Vamos ver daqui para frente como é que vai ficar. A gente teve aí PCdoB, PV, PT, nesse momento tinha mais um partido e tinha as outras frentes. Mas geralmente se mistura muito nessa questão de... Não dá para você dizer mais que tem uma coisa autêntica, característica, raiz, né, de esquerda e de direita, né? As coisas se misturam muito, né? Os Sim. valores, os pensamentos e a atuação, a filosofia mesmo, né? Eu tenho percebido isso. O municipal parece que tem a sua lógica própria, né? Do que, por exemplo, ser uma coisa nacional mais marcada. Acho que até o nacional ela tá meio assim. Embora, assim, lá tem o pessoal que marca território mesmo, né? A gente tem os partidos de oposição, bem claros os posicionamentos. Aqui, por exemplo, a gente vai ter um assunto que a gente pode tratar tanto aqui quanto no Ortocast, que é a Escola Cívico-Militar, né? Que teve uma adesão, são duas escolas, uma no Santo Esmeralda e outra no Amanda, né? Parece que a gente tem um vereador que tá... né, isso, catapultando isso, liderando, né? Eu não lembro, nossa, não me recordo, fugiu o nome dele aqui agora. Ele estava, essa semana, ele estava em Brasília e também em São Paulo. Foi ontem ele estava em São Paulo, uma reunião, e parece que está trazendo mesmo a escola para cá. Sinceramente, eu não sei dizer como que está o andamento, né, porque eu não pesquisei direito. Mas essa é uma intenção. E assim, cara, eu acho que grande parte da população vai aceitar, vai querer isso daí. Isso não é uma questão por ser esquerda ou ser direita, mas sim porque existe algo que se perdeu que para a vida adulta é necessário. Nós somos... preparados, nós quando crianças, adolescentes, nós somos preparados para a vida adulta. E a vida adulta, ela demanda que você tenha vamos colocar, a sensibilidade de saber que para tudo existe regras e você tem que saber aonde você está, para você poder viver em sociedade. Entendeu? Você pode quebrar certas regras? Sim, mas aonde que você está? Qual que é o seu nível? Infelizmente, o mundo é assim, né? E o lado positivo que eu vejo de uma escola militar é porque eu não com certeza você se recorda, né? Se, claro, aqui em Hortolândia era assim, porque eu estudei, a minha adolescência foi em Vinhedo, né? Depois que eu vim para cá, para Hortolândia. E aqui, quando eu cheguei em Hortolândia, não tinha isso. Mas lá em Vinhedo era o quê? Bateu o sinal da hora da entrada, fila, e o professor chegava ali e levava todo mundo para a sala. Isso não é a primeira, segunda série, não. Era até o ensino, falava ginásio, não era ensino médio. Antes, né? Até o ginásio, era isso. Era na entrada, no intervalo e na hora de ir embora. Tinha também a questão, toda sexta-feira, em frente à bandeira. Né? Isso ensina a você ter disciplina, né? Saber que tem horário para tudo
e também questão de respeito à hierarquia. E quando eu falo respeito à hierarquia, é no sentido de que, cara, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu fui trabalhar num depósito onde a gente descarregava caminhão. Eu cheguei lá para trabalhar, eu 42 anos, né? Cheguei para trabalhar, foi uma época bem difícil na minha vida, mas maravilha. E só molecada trabalhando lá, só molecada, descarregando caminhão, isso, aquilo, era pro Mercado Livre, tá? Descarregando, tinha que pegar as cargas, os produtos chegavam no caminhão, passava pela triagem, colocava em outro caminhão e ia embora. Bom, chegando lá eu comecei a olhar, falei, cara, a gente pode produzir melhor isso. Aí eu analisei quem que era o meu líder. Ele era um moleque que estava lá, moleque assim, porque era bem mais novo do que eu, né? Não desrespeitando ele. Ele tinha por volta de uns 21, 22 anos. Ele era o líder. Por mais que eu fosse mais velho, ele era o líder. Então eu cheguei nele, chamei ele de canto e falei, ô fulano, seguinte, se a gente fizer assim, assim, a gente vai produzir mais. E assim, a regra aqui é o quê? Você terminou de fazer a sua tarefa, cara, queima o chão, vai embora. Era assim a regra da empresa. Você não precisava ficar lá o tempo todo. Aí ele, Ricardo, não, vamos deixar dessa forma aí, por quê? Porque a gente já acostumou assim, tá mais fácil aqui. Falei, tranquilo, você é o líder, eu respeito você, não concordo, mas respeito, vamos fazer assim. E seguimos assim durante mais umas 2 semanas. De repente ele faltou. E eu cheguei pros moleques e falei, gente, seguinte, tem um jeito mais fácil de a gente fazer aqui, e a gente terminou, vai embora. Como que é? Assim, assim. Vamos. Terminamos e fomos embora. No outro dia, os moleques chegaram para ele lá e falaram para ele, o Ricardo fez isso, conseguimos ir embora mais cedo, adiantou. Ele, legal. Ele foi lá e me chamou de canto. Falou, Ricardo, é o seguinte, bacana o que você fez, mas a gente não pode fazer isso, porque se a gente começar a entregar o serviço mais cedo, eles vão olhar e falar assim, não precisa de tanta gente, e vai mandar pessoas embora. Então vamos continuar fazendo da mesma forma que a gente estava fazendo antes? Falei, ok, você é o líder, respeito por você ser o líder, mas não concordo, mas vamos do jeito. Então isso, de certa forma, se perdeu hoje. E isso eu aprendi com o quê? Aprendi na escola, aprendi com o meu pai, a respeitar, não importa, não concordo. Eu estou morando dentro da casa do meu pai, as regras são dele, né? E hoje não, a gente não vê isso. Então, esse é o lado positivo, mas existem os lados negativos também, né? Então, eu acho que tem que ser avaliado os dois lados, né? Eu consigo ver positivamente, né? Mas daí tem que colocar na balança aí os lados negativos que muitos apontam também, né? Bem, eu vou deixar esse debate aí para quando a gente tiver um convidado para falar do assunto. A única coisa que eu vou falar para você em relação ao discordo em par, só na questão de que existem várias formas de disciplina, né? Por exemplo, o monge tibetano, ele tem a sua disciplina, né? Sim. O cara que faz yoga tem sua disciplina, o cara que consegue estudar tem sua disciplina, a pessoa que quer manter o corpo em forma, uma dieta, alguém tem um tipo de alimentação também, muitas pessoas têm que entrar num regime de disciplina, né? O cara quer trabalhar igual você, trabalha home office, trabalha em casa, se você não tiver uma disciplina, você não consegue executar as coisas, preparar o material, o serviço que você vai fazer. Existem várias formas de disciplina, né? Eu só me preocupo com, não sei se é isso que você quer dizer, com ponto negativo, com o tipo de conteúdo que será dado e a forma que será dado esse conteúdo, né? Eu vou lembrar aqui que muitos analistas questionam que a própria formação, que quem vai seguir carreira militar tem uma formação, né? E essa formação, por exemplo, ela não está preparando essas jovens ou quem vai seguir a carreira para a questão, por exemplo, que a gente teve agora, que foi a tentativa de golpe, né? Muitos militares eram a favor, né, de golpe de Estado. A gente vê também, assim, teve figuras militares, né, Pazuello e tal, que você vê, assim, que é diferente de, por exemplo, de um Geisel, por exemplo, né, que foi um ditador, mas parece que tinha uma certa, como é que fala, intelectualidade,
Parece que a educação também, ela, desses outros militares, embora golpistas, né? Ela era diferente do que... Você vê o resultado e fala, mas cara, esse cara, ele fez mesmo faculdade militar, tal, cada bobagem que você vê, assim, umas... A minha preocupação é que tipo de conteúdo que vai dar, assim como tem lá, o pessoal falava do marxismo cultural, né? A escola sem partido, né? A escola com milico, eu não sei se seria legal. Até porque polícia militar é uma coisa nossa, que nem jabuticaba, né? Nos outros países não tem essa polícia que veio da ditadura, o exército tem a polícia, que a polícia militar ela era para quartel, né? E ela está hoje atuando até hoje nos centros urbanos, né? A gente vê outros países que você tem lá o xerife, como se fosse uma guarda municipal, você tem a polícia estadual, né? E você tem a federal, né? Essa militar é uma exclusividade nossa, ela é meio que um resquício da ditadura. Mas, enfim, eu me preocupo com o conteúdo, né? Qual a formação que vai ser dada. Fora isso que você falou, que respeitar pessoas, espaços, locais, ela é uma educação que ela não depende só de uma escola militar, né? Uhum. Mas a minha preocupação é que tipo de ensinamento vai ser dado dentro de uma polícia que nem deveria estar existindo, né? Ah, sim. Mas eu acho que a questão do ensinamento é assim... até qual que é a idade que uma criança, um adolescente pode decidir por si? Na lei qualquer. 16? Então, depende do quê? Uhum. Né? Depende do quê? Depende da situação. Depende da situação, 14, outra 16, outra 18, né? Mas o que eu quero dizer? Cara, a disciplina, você deve buscar por si. Você tem que chegar e falar, não, eu quero fazer isso. Isso em tudo. Se a pessoa lá, ela é viciada em Coca-Cola, para ela parar de tomar Coca-Cola, ela precisa ter que falar, eu quero. E ponto. Não? Agora, como uma criança faz isso? Então você tem que conduzir, até certo período, você tem que conduzir a criança, porque ela não sabe, a criança, o adolescente, ela não sabe das consequências. Não? Então você tem que conduzir ela até um período. Depois disso, você está livre, você faz o que você quiser. Né? Então por isso que eu acho que é interessante, né? Mas quando se fala o que vai ser ensinado lá, a doutrina, vamos colocar assim, é a mesma desculpa quando falam, por exemplo, da educação sexual nas escolas, né? Não, mas como que vai ser? Então sim, realmente é uma preocupação e eu acredito que isso aí deve ser discutido com a população de uma forma aberta. E tem que ser permitido esse tipo de discussão. Porque se você começa a abordar... Não, porque você não pode falar sobre isso. Você não pode, daí acabou, cara. Não. Eu fico me perguntando qual vai ser a diferença da escola pública na questão, por exemplo, da valorização dos professores, da estrutura. Vai ter laboratório, vai ter isso, vai ter aquilo, sabe? Se vai ter alguma mudança ou se vai ser só, digamos... o mais do mesmo, só uma capa nova para uma situação de infraestrutura parecida com a da escola pública em geral, que não seja militar, né? Essa é a minha grande dúvida também. Outra dúvida que eu tenho. Eu acredito que, cara, assim, eu sou um eterno romântico. Eu sempre vou acreditar na possibilidade da utopia ser real, entendeu? Acontecer uma hora ou outra, né? Mas o meu lado realista, ele fala mais alto também. 46 anos, né? Então a gente já viu bastante coisa, né? Então assim, cara, eu acredito que vai ser só uma capa. Eu espero que não. Mas eu acredito que vai ser só uma capa. Então vamos aprofundar logo mais, quando tiver os convidados, que é um assunto tá em pauta aí na cidade. Bem, continuando praticamente, né, nessa fluidez aqui, a gente parte aí para a questão que você queria ter falado no último programa, mas o IPTU roubou a cena, né? Sim. Que é sobre o que nós estamos vendo até agora, essa questão da anistia, né? Uhum. E
E dos crimes aí que foram cometidos, que muitos não veem como crime, veem só como, né, eu passei um batonzinho lá, foi só uma depredação, né, não sei por que tanto tempo assim. Eu tava vendo aqui tava puxando algumas coisas, tava vendo o seguinte, 53% dos envolvidos no 8 de janeiro, eles fizeram acordos judiciais, ou têm penas de menos de 1 ano, né? Totalizando esses que têm penas de menos de 1 ano que fizeram acordo, dá uns 76%. Os outros 24% são penas maiores. Mas com a progressão da pena, né, em regime fechado, eles não vão ficar muito tempo lá, né? A gente tem 2 projetos de anistia, né, lá no Congresso, tramitando lá. Um é do Major Vitor Hugo, que é um deputado, né? Que é da anistiar, isso que eu lembrei do que você falou para mim ontem no áudio, né? A gente falando sobre isso, discutindo, fazendo uma discussão de pauta, que anistia-se as pessoas a partir de 30 de outubro de 2022, não é do 8 de janeiro em diante, esse deputado apresentou essa lei, né? Ou seja, vai anistiar todo mundo, inclusive os líderes que você falou, né? Que não foi pensada só para quem tá lá, mas para quem organizou o golpe. A outra proposta é de um deputado do Sergipe, ele chama Rodrigo Valadares, que prevê assim, ela amplia a anistia geral, né? Começou com 8 de janeiro, depois vem do dia 30 de outubro, e ela também quer mudar, esse projeto quer mudar as penalidades, né? Nas 2 crimes que são, né, golpe de Estado e sobre o ataque violento aí, né, ao Estado de Direito, né? Abolição violenta do Estado de Direito. Como se são penalidades mais leves para que você passe o pano para golpes futuros, possíveis golpes futuros, né? Então a gente tem esses 2 projetos, né? E você tinha me falado realmente que você deu essa deixa aí, de que esse projeto não está pensando só naquelas pessoas que estão lá, né, presas, né? Os golpistas lá, mas também nos líderes grandes. Inclusive você citou o próprio ex-presidente, né? Isso. Como um dos beneficiados desse projeto. É assim, ó. Por que a minha visão é essa? Que a questão da anistia, a bandeira da anistia foi levantada em função do Bolsonaro, exclusivamente do Bolsonaro, né? E não para aqueles que cometeram o vandalismo. Cara, poderia ter sido levantado essa pauta antes. Poderia, né? E eu acredito, cara, se tivesse feito isso antes, existia mais possibilidade, né? Mas depois que o Bolsonaro ficou na reta, resolveram fazer isso, né? Então, com certeza, é para poder conceder anistia ao Bolsonaro e ele adquirir novamente os direitos políticos dele, né? Só que daí a gente entra numa questão um pouco mais... não é complexa, cara, porque isso aí está na Constituição. A anistia, ela pode ser concedida, mas depende de alguns fatores. E, cara, assim, eles amarraram de uma forma a condenação das pessoas que se torna inviável a anistia. Daí vem esse projeto desse outro deputado, de quanto, Sergipe? O do Sergipe, que o primeiro do 30, que estende para 30 de outubro é do Major Vitor Hugo. Né? E depois do outro, que não é só a questão do projeto da anistia, mas é mudar as penas. Mudar as penas. Para possíveis golpes futuros ser uma coisa de boa, assim. Mas se você mudar... O problema está justamente em mudar as penas. Por quê? Se for por terrorismo, não tem anistia, não pode conceder anistia. Por isso que não vai passar. Se passar, né, o Supremo barra com certeza, porque está na Constituição. É inconstitucional. É inconstitucional. Então, você mudando, aí sim você pode. Só que mesmo assim, se você mudar, no caso dos líderes, como por exemplo o Bolsonaro e os generais, o deles, bem provável que não mude. Né? Então, assim, eu acredito que não vai acontecer. O Supremo vai barrar, né? Mas esse movimento é tudo para isso. E são, no meu ponto de vista, serve como 2 alternativas. A primeira, olha, vamos tentar
dar anistia para livrar o Bolsonaro e ele concorrer na próxima eleição, porque daí ele consegue todos os direitos políticos novamente, né? Tá inelegível ainda, né? Ainda ele escapa da prisão, mas ainda, né, tá inelegível. Isso. Teria que ter um acordo agora com o TSE. Não, mas a partir se deu anistia, já retoma. Ah, tá. Já retoma o... É que eu pensei que, se não me engano, o fato dele ser inelegível não tinha nada a ver com isso. Não. Se der anistia, retoma tudo. Né? Pelo menos foi isso aí que eu li. Mas daí vem aquela também. Cara, se não conceder anistia, nós podemos usar isso como bandeira para provar que estamos vivendo realmente numa ditadura, porque o pessoal que foi lá, eles fizeram vandalismo. E agora eu vou dar a minha opinião. Realmente, para mim, eles fizeram vandalismo. Eles não tentaram dar golpe de Estado. Eles foram lá desesperados e acharam que iam conseguir fazer alguma coisa. Mas, cara, não tinha condições. Não ia conseguir. Agora, sim, através deles, o alto escalão estava tentando dar um golpe. Isso aí é claro. Para mim é claro. Mas utilizaram o povo. Gado de manobra. Por quê? Utilizaram, falaram isso e aquilo, estavam viajando, não estava ninguém aqui. Entendeu? O álibi perfeito, né? Sim. E... eles foram presos, beleza. Fizeram o quê? Fizeram nada. E agora, depois de 2 anos, né, vem com, vamos lá, anistia, isso, aquilo, peraí. Não. Então, assim, a minha visão é que, no meu ponto de vista, eles são vândalos e têm que pagar pelo vandalismo. Colocar eles como terroristas ou que tentaram dar um golpe, alguma coisa. Não, cara. Eles foram usados, tudo bem. Eles deveriam tomar ciência, isso, aquilo, ok. Beleza. Mas eles não conseguiriam dar um golpe de jeito nenhum. Essa é a minha opinião. Tá, eu queria só pontuar os dois artigos, né, os 2 crimes aí que são apontados. O que é abolir o Estado Democrático de Direito? De acordo com o Código Penal, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é configurado pelo ato de tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito e impedir ou restringir nos exercícios dos poderes constitucionais. Esse é um. E o do golpe é do artigo 365, né? Tentar com o emprego de grave ameaça ou violência impedir ou dificultar o exercício do poder legitimamente constituído ou alterar a ordem constitucional estabelecida. Pena de reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, esses são as duas... o que recorre aí, os dois... tanto o Código Penal quanto o artigo ali dos crimes apontados para eles, por suas lideranças, né? Eu achei interessante o seguinte, eu quis puxar aqui um pouco a sequência, né, do inquérito muito bem montado lá da Procuradoria, né? Então vamos lá. Participação ativa, né? Assim, veja quais são as provas contra Bolsonaro. Participação ativa. Bolsonaro tinha plena consciência da participação ativa na prática dos atos clandestinos, que visavam abolir o Estado de Direito. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação da Polícia Federal, né, demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão das circunstâncias alheias à sua vontade. Desde 2019, os investigadores da PF atuam para manter Bolsonaro no poder. Os investigados atuaram de forma coordenada mediante divisão de tarefas. E desde esse ano, com o emprego de grave ameaça para restringir o livre exercício do Poder Judiciário e impedir a posse do governo legitimamente eleito, que foi o caso do Lula, né? E finalmente obtiver a vantagem relacionada à manutenção no poder do presidente. Data certa para assinatura. Havia uma data certa para Bolsonaro assinar o decreto de golpe de Estado. A medida aconteceria em 15 de dezembro de 22. A data era a mesma em que seriam feitas as execuções do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Carta golpista.
A carta com teor golpista assinada por oficiais do Exército era do conhecimento de Bolsonaro. O documento era uma estratégia para incitar os militares e pressionar o comando do Exército para aderir à tentativa de golpe após as eleições de 22. Conhecimento do plano de matar Lula. Bolsonaro tinha pleno conhecimento do plano de matar Lula. A morte de Lula e de Alckmin aconteceriam para extinguir a chapa vencedora da eleição de 22 e constavam no documento titulado Punhal Verde e Amarelo, impresso pelo então general Mário Fernandes no Palácio Planalto. O cara imprimir, deixar rastro assim no próprio palácio é muita amadorismo. O texto tinha todo o planejamento para a realização do golpe do Estado no país. O ex-presidente ainda tinha conhecimento das ações realizadas no grupo Copa 2022, utilizado por militares da tropa de elite do Exército para tramar contra o ministro Alexandre de Moraes. Plano impresso no Planalto. O plano Punhal Verde e Amarelo para o golpe foi impresso no Palácio Planalto pelo general... Você está repetindo, né? Enfim... Bolsonaro contou com a ajuda de um núcleo jurídico para elaborar o decreto que prevê uma ruptura institucional. O objetivo desse decreto seria estabelecer a decretação do estado de defesa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar conformidade e legalidade do processo eleitoral. Bem, as provas aqui são bem fartas, né, contra ele e os generais, né? E eu acho gravíssimo, né, toda essa artimanha que foi feita para um novo golpe, né? O último que a gente teve foi em 64, tivemos vários, né? Até falando aqui sobre o primeiro, foi logo depois, quando era a monarquia, já foi a república. Tivemos vários e 6 tentativas frustradas na história. E desde então, os militares têm atuado, né, depondo presidentes, né? Então isso é uma coisa que eu acho preocupante. Mas então você, na sua opinião, você acha que aquilo aí foi mais um protesto? Você acha que aquelas pessoas que estavam acampadas lá, é tudo um plano, né? A gente viu lá a quebra de sigilo telefônico, né? Que tinha gente que organizava aquelas pessoas que estavam sabiam que caso ele ganhasse, o Lula ganhasse, eles iam para Brasília, né? Faz parte de um todo, mesmo massa de manobra, mas fazia parte do todo. Na sua opinião, as penas deles, então, deveriam ser bem menores do que o quase nulas em relação ao alto comando aí do golpe? Assim, eu não acho que devia ser quase nulas. Né? O que a lei diz tem que ser pago pela lei conforme o crime. Né? Agora... Mais brandas? Sim, eu sei mais brandas, porque o crime que eu vejo ali não é esse que foi imputado. Bom, com certeza existiam líderes. Com certeza as pessoas recebiam informações de como fazer e o que fazer. Porém, o gado ele só era conduzido. Cara, o gado, se falar para ele assim, ó, posta esse vídeo todo dia, ele vai fazer. Por quê, cara? Querendo ou não, existe quando você tá no desespero, certo? Você tá no desespero, você acredita que aquilo ali, aquela solução é real, cara, a sua ingenuidade faz com que você... A ingenuidade de que acreditar que a única solução é aquela... Principalmente quando você está no fundo do poço e você acha que aquilo ali é o fundo do poço, cara, a chance de você tomar as piores decisões, entendeu? São muito grandes, né? A pessoa falou, não, é isso, se a gente fizer assim vai acontecer, que vai dar bom isso, aquilo, você vai lá e faz, cara. Porque você tá ali, você tá acreditando. E isso se comprova... pela maneira com que a direita extremista, e também assim, eu falo direita extremista, mas também a esquerda extremista, todos eles utilizam a mesma estratégia, que é o quê? O medo, né? Eles vêm e falam, olha, se esse governo entrar, os seus filhos, vai acontecer isso com os seus filhos, e aquilo outro... E quando você fala da família, cara, é assim, cara, eu tenho a minha filha. Cara, assim, depois que eu tive, claro que nem todo mundo, Ricardo, mas nem todo mundo tem esse sentimento, isso, aquilo.
E essa questão eu também acredito que a questão do amor, ela está mais relacionada a você querer amar do que realmente ele, acontecer, né? Nessa parte eu já não sou romântico, né? Eu já sou mais realista. Você tem que ter o desejo de amar, mas assim, eu amo a minha filha, sabe? Então, certas coisas que eu sei que ela não... Se ela tomar a decisão agora, pela idade que ela tem, a chance de ela se arrepender no futuro é muito grande. Então eu fico com medo, né? Então, isso é só um exemplo. Mas imagina só as pessoas lá com medo do que estão falando, que pode acontecer, isso, aquilo. Eu vou fazer isso, né? Então, eles foram conduzidos a isso. E você vê que foi um estado crescente, né? Isso aí foi um estado crescente até chegar nesse medo, né? Nessa questão que você está falando. Porque ele vem desde lá acredito que já bem antes de 2018, né? Mas durante o governo do ex-presidente, né? Mantinha-se uma narrativa, né? Depois da saída da perda, eu vi que aquilo foi meio que um resultado um pouco de tudo que foi plantado, né? Em termos de ideias, narrativas, em grupos de WhatsApp, entre eles mesmos, foi uma coisa que foi inflando até chegar nesse estado, né? De tipo assim, não acredito nas urnas, né? Não aceito o resultado e vamos pra cima, né? Talvez com o respaldo do exército, que foi que não aconteceu, que eles estavam esperando, né? Sim. E até eu entendo o que você está falando, mas essas pessoas, eu não sei se elas não têm a consciência mesmo de que elas não queriam a democracia como ela é, né? Que elas estão a favor mesmo de, tipo assim, vamos tirar quem foi eleito. Talvez para elas não seria nem chocante o assassinato de um presidente, um vice e um ministro, que ele já virou um inimigo número um deles, né? Então não sei se assim, elas queriam realmente um ditador, elas queriam supressão das eleições. Me parece que são pessoas que tinham consciência de que é aquilo que elas queriam. Esse é o regime que eu quero viver. Então, mas daí isso é muito relativo, porque você tem essa visão. Você olha, não, o regime seria um regime ditador, isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que para essas pessoas não eram. É igual, por exemplo, a gente conversa com pessoas mais antigas. Por exemplo, tem meu pai. Meu pai, ele já fala, não, eu vivi a ditadura, né? Mas eu sofri, mas não sofri tanto. Tem um outro colega da família, né, que é um pastor, e ele fala, mano, eu não vi isso, falar ditadura, isso, aquilo que fazia, eu não vi. E existem outras pessoas que falam, nossa, foi terrível. Não? Então, assim, depende muito de quem está vendo. Para eles é o certo. Não é que era o certo dar o golpe, entendeu? Não é que era o certo dar o golpe. Mas eles estavam lutando por algo que eles acreditavam que era o melhor. Não quero dizer, não. Então, por acreditar que aquilo é o certo, então está certo. Não, está errado. Está errado. A maneira com que foi conduzida está errado. Mas pelo fato deles não saberem realmente, olha, estamos indo lá para dar um golpe. Teve até a Carla Zambelli, né, que foi lá, eu nem sei, ela ainda continua atuando normalmente, né, cara? E você vê como é que é. Cara, isso é um absurdo. Fazer o que ela fez, né, lançar um comunicado de que o Alexandre de Moraes teria sido preso. Parece que era ele levando off, né? O pessoal comemorando, né? Comemorando, paralela. Bastava dar uma gulgada e ver que o cara tava lá despachando normalmente. Assim, pra você ver só o grau de nível, desespero, né, que eles estavam. Você acha ali. Desespero ou você acha que já era uma coisa cognitiva mesmo, de realidade paralela, assim, de achar que é isso que tá acontecendo, não é o que eu vejo, não tem nos jornais, não, né?
É aquela coisa, tipo, que a gente tava conversando outra vez. É a questão da bolha. Você só consome aquilo ali, e você acha que aquela ali é a realidade. Você só vê só aquele tipo de notícia o tempo todo. Você acha que o mundo está em um caos, certo? E, cara, assim, eu lembro, cara, que teve uma certa situação, eu não vou dar detalhes aqui, mas é que eu fiquei ouvindo tanto aquilo ali, Começou a acreditar. que eu fiquei, cara, velho, e eu liguei pra certa pessoa e falei, olha, você me desculpe, eu não sei, mas se eu fiz isso, você fala e me perdoa, porque eu não imagino. E a pessoa, não, pelo amor de Deus, não foi nada. E depois de um tempo eu fiquei, cara, que pira, sabe? Porque tava vendo tanto aquilo ali que eu achei que eu fiz mal pra uma pessoa, né? E não era. Então, assim, se você consome só aquilo, entendeu? Então você vai acreditar realmente que o mundo tá um caos, né? Então eu acredito realmente que grande parte dali eles estavam ali simplesmente pelo desespero de acreditar numa realidade ilusória, paralela, como você disse. E quanto ao que você falou aí a gente estava falando sobre os projetos, né, de anistia que estão tramitando aí, a gente sabe que é constitucional, né? Então parece que a movimentação é sempre a mesma. Você cria factoides para você alimentar mais ainda a mesma narrativa, que seria Isso. assim, ao Supremo, se chegar nesse ponto, ele ter que considerar institucional e derrubar esse projeto, mais uma vez, a ditadura do Supremo, né? Isso. Então esse choque e essa forçação de barra é justamente para reforçar mais a narrativa de uma ditadura do judiciário, né? E se tivéssemos a ditadura mesmo geral, eles não teriam feito aquele protesto na Paulista e nem em Copacabana. Não. Sem chance de aquilo acontecer. É assim, eu acho que o que acontece é uma confusão, cara, a ascensão da direita, ela se deve ao mesmo fator. Nossa, agora fugiu da mente, cara. A gente tava você falou. Eu acabei de falar tava falando pra você eu também fugindo aqui, de que vai ser a forçação de barrar com o Supremo, sabendo que é constitucional, que ele vai barrar mesmo, é só para reforçar mais ainda a narrativa de que estamos numa ditadura, né? A gente falou também que se tivesse uma ditadura mesmo, esses protestos jamais aconteceriam, né? Não, isso aí. Então, assim, eu tava dizendo, confundem aquilo que foi criado antes, que a direita ela cresceu por conta disso, que é, por exemplo, você não poder falar certas palavras. Eu já falei isso para você outras vezes. O dicionário não tem mais valor. O que vale é o que eu sinto, e não é o que um grupo sente, mas é o que a pessoa sente naquele momento. Ela pode sentir isso hoje, amanhã sentir outra coisa, mudou totalmente o significado, né? E a gente vê decisões da justiça a favor disso, sabe? Então confunde-se com ditadura, né? Com censura, né? Então eu acho que é não deixar claro isso daí. Não lutar, por exemplo, cara, é o seguinte, dando um exemplo novamente. Olha, vamos fazer valer o dicionário, ter um mínimo de... Nós temos um parâmetro para as coisas, né? Porque antigamente existia parâmetro, né? Eu lembro que quando eu era moleque, eu na escola, cara, meu pai vai dar risada. Na escola lá, isso aqui, eu tinha uns 8 anos. Aí eu escutei falar a palavra gingolô.
O moleque lá falou assim, essa cara de gingolô. Beleza. Gigolô. Cheguei em casa, aí minha irmã tava fazendo uma gracinha isso, aquilo, e eu, essa cara de gingolô. Meu amigo, meu pai escutou aquilo. Meu pai escutou, falou o que você falou, gingolô, puf, já deu aquele sacode. Eu falei, mas o que foi, pai? Você não sabe o significado e tá falando isso aí por quê? Aí eu, peraí, aí fui lá no dicionário. Hoje eu posso falar que é qualquer outra coisa diferente daquilo do dicionário para poder me defender que tá válido. Não? Então, é isso que eu acho que as pessoas confundem. Você tá falando aí da tal da liberdade de expressão? Não necessariamente a questão da liberdade de expressão. É mais realmente porque liberdade de expressão, cara, eu acredito que você tem a liberdade para falar o que você quiser. Agora, você tem que assumir as consequências. Não? Então, no Brasil, você pode falar o que você quiser? Você pode. Não? Ninguém impede você de falar. Agora, você tem que enfrentar as consequências. O problema é justamente quando você fala algo que é conhecido por significar X, só que daí outra pessoa vai lá e fala que é o Y, e, tá bom, então agora é o Y. Depois o outro vem e fala que é Z, então é Z. Então esse que é o grande problema, né? Então, assim, liberdade de expressão, não existe liberdade de expressão? Existe liberdade de expressão. A questão é como estão, não posso falar julgando, cara, mas como a justiça realmente ela tá lidando com essa situação, não? Então, na minha visão, essa que é a confusão quando se fala em ditadura, né? Liberdade de expressão, nós temos liberdade de expressão. Agora, ditadura não é o fato de essa palavra significa X, mas agora estão mudando o significado da palavra. Não é isso, entendeu? É simplesmente que a gente está perdido nessa questão. Certo. Bem, você já foi para outro campo, né? Eu até imagino que você tá querendo falar sobre a questão aí dos pronomes e tudo mais, né? Ou talvez é isso? É isso que você quer dizer? Sim, até as questões do pronome, a questão de... Qual que é a relação que você faz, a relação do que você tá falando já disso aí? Já eu vou te entrevistar quase aqui. Qual que é a relação dos pronomes com a questão dessa extrema-direita? Ela fala que regulação das redes sociais, o que eu vou falar lá, se eu sou a favor de golpe, as expressões que eu vou usar... ou atacar alguém, né, ou denegrir, ou desinformação. Vamos falar de desinformação com o pronome. Você acha que elas estão no mesmo pé? Desinformação com o pronome, sim. Sim, desinformação você acha que está no mesmo pé. Essa questão da liberdade de expressão, você envolveria tudo, não só... você não, no caso da regulação das redes sociais, você acha que tem que ser geral, assim, Então, primeiro, antes eu sou a favor, não sou contra, porém, ela... tem que ter critérios. A gente tem que saber, por exemplo, olha, se eu te chamar de negão, eu estou te xingando? É uma ofensa? Não? Aí vem o cara ali do outro lado e vem aqui e fala, pô, você tá ofendendo ele? Bom, peraí. Aí eu já passei por esse tipo de situação, de amigos me chamarem ali, negão, isso, aquilo, e alguém vir questionar por que estão me chamando de negão. Não. Então, cara, eu sei quando alguém está sendo racista comigo, quando a palavra negão é para ser ofensiva, né? Agora, só o fato de usar a palavra, então, essa palavra já significa isso? Então você acha que a reação de muitas pessoas, a aderência delas a certos valores, a narrativas, é devido a elas se sentirem oprimidas com o discurso militante e forte, pesado do identitarismo? Dos movimentos identitários? Também. Um pouco é isso também. Um pouco, E nesse caso é paranoia ou é mesmo? Essa opressão, essas pessoas, vou me alinhar mais com essa narrativa de direita, que eu tô cansado já também de identitarismo. Assim, que o pessoal cansou. Cansou de ser obrigado, certo? A pessoa, vamos colocar aqui,
A pessoa, ela pode se identificar com o que ela quiser, não tem problema algum, certo? Agora, a partir da hora que você me obriga a ver você dessa forma e, cara, fala, peraí, cara, peraí. Cara, vamos lá, dando mais um exemplo, agora estamos entrando em temas polêmicos, né? A pessoa, eu vou falar de uma cliente aqui, porque eu não vou citar o nome dela, mas se ela vai saber que é ela vai, e talvez até ela comente aí. Ela nasceu mulher. Ela fez a transição, tomou hormônio e hoje você olha, é um homem. E eu cheguei para atender ela. Pelo WhatsApp, o áudio que ela mandou, não parecia um homem. Na foto, parecia um homem. Cheguei lá, parecia um homem. Na hora eu identifiquei que era uma mulher que fez a transição. E tratei como um homem. Uhum. E no final ela chegou pra mim, e ela até manda mensagem, ela conversa comigo até hoje. Ela falou, nossa, que bacana. Você é a primeira pessoa que conversou comigo assim, sem ficar com meias palavras, e me tratou como um homem, né? Conversou como de homem para homem, né? Me respeitou no que, mesmo sabendo que eu não sou biologicamente um homem, certo? Cara, show de bola. Depois a gente entrou, conversa, ela manda mensagem para mim, tudo. Mas existem situações em que a pessoa, não, você olha ali, você trata a pessoa como, mas ela quer que você enxergue que ela é biologicamente daquela forma. Ou se você tá ali, você olha, ainda mantém os traços masculinos ou feminino, e você ali chega de vez de chamar ela de ele, agora confundiu tudo, né? Ela de ele ou ele de ela, você fala o oposto que ela não quer, já, isso, aquilo. Cara, não. Então assim, não é paranoia, isso acontece, né? E eu acho que o erro foi justamente da própria esquerda, que assumiu essas pautas como prioridades, e aí veio a consequência que o quê? Que a direita, ela enxergou o outro lado. Por quê? O pobre, ele não está preocupado, cara, se a pessoa quer ser chamado, ele quer ser chamado de ela, ou vice-versa. Exato. Eu já ouvi essa frase já, o cara não tá preocupado com o plano, tá preocupado com as contas, com os filhos, com a segurança da família, alimentar, tudo. Aí se você chega lá, entra num salão lá, e a pessoa fala assim pra você, é o seguinte, se você seguir esse caminho aqui e depositar tanto por mês aqui, daqui a X dias você vai virar milionário. Ele tá nem aí o que vai acontecer. Cara, eu preciso sair da pobreza. Uhum. Não? Então é basicamente isso. Você força a ideia que o capitalismo... Eu sou capitalista, né? Eu sou a favor, apesar que eu acho que existem outras possibilidades, mas a mais viável no momento que até agora se apresentou é o capitalismo. Mas você apresenta o capitalismo como sendo a salvação da humanidade, que você tem que investir a fundo ali, isso, aquilo, e você vê resultados de pessoas como, por exemplo, Pablo Marçal, por mais que ele conseguiu fazer fortuna, né? Então você fala, peraí, eu preciso disso aqui. E aonde que aquilo que a direita, a esquerda, o posicionamento da esquerda, eu tô aqui do lado do pobre, ela não consegue mais enxergar realmente o que o pobre quer, e o pobre fala, cara, eu tô aqui ainda. Então ela começa a migrar. Bem, o que a gente viu nas eleições de São Paulo é que o Celtinha já não convence muito
A quebrada, né? O Celtinha, velho. Bem... Aí volta a questão do pobre de direito. Voltamos lá no início das indagações do programa, né? Olha só que curiosidade. Isso não foi combinado, né? Não. Então, estamos aí nesse processo, ainda tem muita coisa para acompanhar, né? Até o julgamento. O julgamento acho que vai ser uma coisa que vai ser meio Big Brother, assim, né? Se for filmado, né? Transmitido, aliás, né? Se for transmitido, sim, né, cara? Se for... Mas eu acredito que não vai ser transmitido. Foi uma pena. Seria interessante. E aí vamos ver como é que vai ser a sequência, né? Onde vai desencadear isso, né? Na prisão, quais vão ser as penas. Mas até lá tem muita água para rolar ainda, porque esses projetos de anistia vão vão tensionar a relação com o judiciário, né? Vai ser aquela novela, né? E pra gente fechar aqui fechar a maneira de dizer que vai estar em aberto esse assunto, eu vejo assim, eu queria dar uma opinião também. Pra mim é histórico, cara. Nunca aconteceu na história do Brasil de militares de alta patente, né, serem julgados por tentativa de golpe, ter que responder por isso, né? Pô, isso aí foi... só de ter o inquérito e já o julgamento, né, com as provas e tudo... Isso, a investigação toda, cara, o que foi levantado, assim, é uma coisa histórica no Brasil, né? Porque sempre foi uma coisa impune. Na verdade, o Estado, ele nem tinha que se meter mesmo na democracia, né? Ele é uma força cujo chefe dele é o presidente da República, né? Mas a gente sempre, no Brasil, teve vários golpes, né? Se for ver, a gente teve X presidentes, não vou lembrar uma hora, faz uma listinha para trazer aqui, e bastante golpe, né? O Brasil foi Nossa, é um país que vive dessa insegurança jurídica, essas tentativas de golpe. A gente nunca... Nem sei se a gente tem uma democracia muito bem amadurecida, construída. A gente vê sim nas instituições, embora tenha suas falhas, a gente tá vendo agora, né? Com essa resposta. Mas assim, cara, foi por pouco de novo. Por pouco. Eu escutei o Pondé falando que o Brasil gosta de golpes. Os Estados Unidos gosta de assassinar os presidentes. Essa foi boa. Verdade, né? Ela é clássica, né? Dos presidentes, verdade. O Brasil gosta de golpes, o americano gosta de assassinar o presidente. Olha só. Trump tem que tomar cuidado. Já na campanha já foi ali, né? Queima-roupa o negócio ali, por pouco, né? Bem, eu queria só fazer um comentário aqui do começo, né, sobre a direita de Hortolândia, Hortolândia de direita. Que eu achei curioso foi o negócio de ser no estacionamento da van, né? E a van tem várias histórias curiosas nesse negócio de narrativas, toda essa confusão que você está falando de palavras e tal, de termos, né, perderam o seu significado e foi reformulado de acordo com a minha narrativa, vou adaptando os termos. Que é assim, né? Eu não sei, será que foi lá por causa da Estátua da Liberdade? Ou porque o dono da van ele tem sim um alinhamento, né, com o ex-presidente, para participar das motocicletas, né? Ele tá meio quietinho agora nesse momento. E eu lembrei um episódio, você falou da Zambelli, mistura tudo, a van, Zambelli, velho da van, direito de Hortolândia no estacionamento, fazendo lá o protesto contra o IPTU. Eu lembrei de um vídeo dela, né, que circulou bastante nas eleições de 2018, na campanha. Se eu não me engano, não sei se é em Minas, qual a cidade que ela tá com a assessora assim, aí tá filmando a van. Aí ela diz a seguinte coisa no vídeo. Você já viu esse vídeo? Não vi. Ela fala, estamos aqui em frente da van, que são, cujas proprietárias são as filhas da Dilma, olha só. E a van... ela é um abreviativo de Havana, que é a capital de Cuba. Então, aí, filho da Dilma, Havana comunista. Aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei imaginando, até fiz outro dia um meme, né, que aparece, eu coloquei isso, colei, e aparece o velho da van falando assim, só fala merda. Tem umas coisas assim que se você não tiver o mínimo de informação, né, velho? Muita gente acredita mesmo, né, assim. E tem tudo a ver, né? A van com a Havana, né? Puxa, essa foi... Não, mas esse é o problema, cara, que a gente vive hoje. É que as pessoas, elas têm tudo na palma da mão, né? Hoje tudo é mastigado. Então, eu vou pegar essa primeira coisa e já era. Então, é fácil de conduzir a manada. É por conta disso. Né? Mas as pessoas têm que entender que, se o velho da van... ele estava com o Bolsonaro, estava fazendo tudo essa algazarra, é porque ele tinha objetivos que poderiam ser... Com o Bolsonaro ali, ele poderia ser favorecido. Por que que ele ficou quietinho?
Porque agora ele já foi favorecido. Né? Ele já foi favorecido. Inclusive aí com a taxação da Shein, desses produtos, né? Afeta esse mercado que ele atua, né? Isso. Então agora ele tá quietinho por conta disso. No fim, quem deu a força pra ele agora foi taxar a Shein, foi outro presidente, né? E não que ele andava na garupa. Não. E a questão do estarem na frente da van é que assim, cara, as pessoas, elas buscam símbolos. Elas se agarram a símbolos, né? Então, assim, o Lula é um símbolo da esquerda, é um símbolo da esquerda, um símbolo do PT. O Bolsonaro está tentando ser o símbolo da direita, né? E o velho da van colocou a van como símbolo. Inclusive, a van, o formato dela é da Casa Branca. É verdade. E tem também essa da liberdade, né? Assim, a ideia, eu escutei o podcast dele, como que ele... É bacana, é legal tudo. Mas, cara, as pessoas têm que entender que é o seguinte, a política, você tem que tratar a política como negócio. O que isso vai favorecer para mim? Ai, cara, não pode, tem que ser pro todo. Cara, o todo, ele vai convergir naquilo que é melhor pro todo. Então você tem que pensar no que é melhor para você. O velho da van, ele não tá errado. Ele tá certo, ele tá fazendo o papel dele. Certo? Então você tem que fazer o seu papel. Tá? Agora, eu vou pensar aqui, não, só porque fulano falou isso aqui eu posso não concordar, mas está dizendo que é o Bolsonaro, então vamos a favor do Bolsonaro. Não? Eu tenho muitas coisas que eram propostas do governo Bolsonaro na época que ele foi presidente, que eu achei bacana, coisas que ele fez que era bacana, mas coisas que eu falei, é merda. Assim como o governo Lula teve muitas coisas que, show de bola, coisas que é merda. A vida é assim. Então as pessoas têm que entender que a política também é assim. Bem, vivemos uma ditadura, né? Não podemos fazer protestos. O presidente atual, ele tem total controle sobre o Congresso, que não é um parlamento, ainda continua sendo presidencialismo. Não é o Congresso que dá as cartas, tá facinho ali para governar. Né, o judiciário está na mão do presidente, por aí vai. Então, a imprensa também, né? A Folha de São Paulo é comunista, daqui a pouco quando dizer que o Itaú também é comunista e por aí vai. Mas é isso, contexto histórico e falta de, como diria o Marcelo Nova, né? Falta de cultura para cuspir na estrutura. Bem, ou o Raul que dizia isso, eu nem lembro mais. Bem, é isso aí? Você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria falar que, em nossa defesa, se caso você estiver assistindo esse podcast, é porque vazou. A gente não tem coragem de postar isso aqui, porque senão a gente pode ser censurado e o Supremo vem pra cima da gente. Então, se você estiver assistindo, é porque alguém vazou isso daqui, beleza? Ok. E logo mais a Polícia Federal vai estar batendo aqui na porta do Estúdios a mando do Alexandre de Moraes. Nós estamos paranoicos com isso também. O que eu ia falar? Só mais uma coisinha. Você falou aí do judiciário no final, né? Me veio uma ideia aqui, mas tudo bem. Fica pra próxima. E aí, foi legal o papo? Foi bacana, cara. Foi legal. Acho que... assim... No fim, a gente queria fazer tocou o programa normal, né? Como se fosse ao vivo. Sim. Vamos parar aqui, corta aqui, toma uma água aqui. Né? Assim, cara, eu ia até deixar isso daqui gravado, porque a gente tá começando, eu não tenho esse costume de estar falando assim, né? Não tenho, eu sempre ficava mais ali na parte na operação ali, né? Vamos colocar assim, eu venho treinando um pouco mais meu vocabulário, a questão de me comunicar melhor, porque daqui pra frente eu também vou participar assim, né? Mais ativo. E hoje eu gostei. Acho que eu dei uma pequena evoluída. Todos nós estamos evoluindo aos poucos aí, né? Sim. Eu gosto de assistir. Bem, não esqueça aí o QR Code na tela. Quem quiser o Apoia-se aí, o famoso Apoia-se, manda um dinheirinho pra gente, né? Pra gente precisa do... assim como o cara rouba celular pra cerveja, a gente prefere o Pix, tá? Então, só apoiando a gente aí pra espontaneamente, mande a quantia que você quiser, que não tem taxação. É isso, Rick? É isso daí. Quem quiser patrocinar, ajudar a gente aqui com o patrocínio aqui, o
O WhatsApp está na descrição aqui do vídeo, então entre em contato aqui, a gente vai fazer o anúncio aí, beleza? Quiser ter o seu podcast, os seus vídeos gravados aqui no estúdio MTA Studio, também entre em contato aqui, que estamos à disposição. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, você vai nos encontrar lá como Corredor Metropolitano. E para fechar o mês, na próxima segunda, temos aí um convidado, né? O secretário de Cultura. Já vai falar um pouco sobre a pasta dele, que tem sido feito na cidade de Cultura e Lazer. É isso aí? É isso daí. Ah, e também temos a questão da volta do Ortocast também, que é um produto da casa aqui também, né? Vamos divulgando aos pouquinhos aí. O Ortocast volta dia 1º de maio, temos aí o primeiro convidado, né? Já o presidente do PT, do partido aqui em Hortolândia, para falar sobre essa crise do partido com a periferia, com a questão do governo, o histórico e aqui na cidade, né? Como é que foi o histórico do PT na cidade. Aí vai ter assunto sobre criptomoeda, a gente vai ter sobre economia e cultura. Vai ter vários temas já para maio que estão selecionados. Estamos de volta dia 1º. É férias longas essa, demorou demais, hein, mano? Mas é isso aí, galera. Um abraço a todos aí, vocês que estão assistindo. Compartilhem o vídeo aqui também para mais pessoas conhecerem o nosso podcast aqui, o nosso trabalho. Se inscreva no canal, porque isso vai ajudar bastante a gente aqui. E dê o like aí para dar aquela força. Maravilha? Maravilha. Quem tiver sugestão de pauta de coisas que estão acontecendo na cidade, curiosidades, mande pra gente, por favor. Isso aí. Um abraço a todos. Salve, salve e até a próxima.